Boa noite, meu nome é Diogo. Vou falar sobre a camada de enlace hoje. Camada de enlace de dados, a base da comunicação em redes. A camada de enlace de dados é um componente fundamental da arquitetura de redes de computadores, desempenhando um papel crucial na comunicação entre dispositivos adjacentes. Esta camada funciona como um intermediário entre a camada física, responsável pela transmissão de sinais elétricos, e a camada de rede, que lida com o roteamento de pacotes de dados. A camada de enlace garante que os dados sejam transmitidos de forma confiável e eficiente, lidando com a organização, o controle de acesso ao meio de transmissão e a detecção de erros. Enquadramento: organizando os dados para a transmissão. Divisão em quadros. A camada de enlace divide os dados recebidos da camada de rede em unidades menores, chamadas de quadros, frames, para facilitar a transmissão. Cada quadro é composto por um cabeçalho, um corpo com os dados originais e um trailer. O cabeçalho contém informações importantes, como o endereço MAC do remetente e do destinatário, o tipo de quadro e a sequência do quadro. Isso permite que a camada de enlace identifique os dispositivos envolvidos na comunicação e organize os quadros na sequência correta. O corpo do quadro, ou carga útil, contém os dados reais que estão sendo transmitidos. Esses dados podem ser provenientes de várias fontes, como aplicativos de rede, páginas web, arquivos de mídia ou outros tipos de dados. O trailer do quadro é usado para garantir a integridade dos dados. Ele contém um campo de verificação de erro, como o CRC, que é usado para detectar erros durante a transmissão. Se um erro é detectado, a camada de enlace pode solicitar a retransmissão do quadro. Controle de acesso ao meio, compartilhando o canal de transmissão. Acesso múltiplo. Em uma rede, vários dispositivos podem querer enviar dados simultaneamente. O controle de acesso ao meio, MAC, é um mecanismo que garante que apenas um dispositivo transmita por vez, evitando colisões e conflitos no canal de transmissão. Existem vários métodos de controle de acesso ao meio, cada um com suas próprias vantagens e desvantagens. Alguns métodos comuns incluem CSMA, Token Passing, TDMA. CSMA, este é um método comumente usado em redes Ethernet. Cada dispositivo escuta o canal antes de transmitir. Se o canal estiver ocupado, o dispositivo espera. Se o canal estiver livre, o dispositivo transmite. Se uma colisão for detectada, o dispositivo para a transmissão e tenta novamente mais tarde. Controle de fluxo e controle de erros, garantindo transmissão confiável. O controle de fluxo é um mecanismo que garante que o dispositivo transmissor não envie dados mais rápido do que o dispositivo receptor pode processá-los. Isso evita que a memória do receptor seja sobrecarregada e garante que os dados sejam recebidos sem perda. O controle de erros garante que os dados sejam recebidos sem erros. A camada de enlace usa técnicas para detectar e corrigi-los, como o CRC, checksums e o ARC. Se um erro é detectado, a camada de enlace pode solicitar a retransmissão do quadro. O ARC é um protocolo que usa confirmações ACK para verificar se os quadros foram recebidos corretamente. Se um quadro não for recebido ou for recebido com erros, o receptor envia um ACK negativo para o transmissor. O transmissor então retransmite o quadro até que ele seja recebido corretamente. Detecção e correção de erros, mantendo a integridade dos dados. A camada de enlace usa métodos para detectar erros durante a transmissão. Um dos mais comuns é o CRC, que calcula o valor de verificação com base nos dados e é adicionado ao quadro antes da transmissão. O receptor calcula a CRC novamente e compara com o valor recebido. Se os valores não coincidirem, um erro é detectado. A camada de enlace pode usar métodos para corrigir erros detectados. Um método comum é o ARC, que usa ARCs de confirmação para solicitar a retransmissão de quadros com erros. A transmissão continua retransmitindo o quadro até que ele seja recebido corretamente. Tolerância a erros. A camada de enlace também pode usar técnicas de codificação para aumentar a tolerância a erros. Essas técnicas adicionam redundância aos dados para que erros possam ser detectados e corrigidos mesmo em condições de ruído intenso. Endereçamento MAC, identificando dispositivos em uma rede local. Endereço físico, identifica um dispositivo específico em uma rede local. Unicast, cada dispositivo tem um endereço MAC único. Formato hexadecimal. O endereço MAC é geralmente escrito em formato hexadecimal. Utilizado na camada de enlace. É usado para identificar os dispositivos envolvidos na comunicação.
Protocolos da camada de enlace, implementando as funções essenciais. O protocolo Ethernet é o padrão mais comum para redes locais. Ele define os formatos dos quadros, o método de acesso ao meio e o sistema de endereçamento MAC. Wi-Fi. O Wi-Fi é um padrão de comunicação sem fio que usa a camada de enlace de dados para conectar dispositivos a uma rede sem fio. Ele usa o protocolo I3E 802.11 para definir o formato dos quadros, o controle de acesso ao meio e a segurança. PPP, Point-to-Point Protocol, é um protocolo de enlace de dados usado para conectar dois dispositivos diretamente por meio de uma linha serial, como uma conexão de discagem telefônica ou uma linha DSL. Ele fornece controle de fluxo, detecção de erros e autenticação. Existem vários protocolos usados na camada de enlace, como Frame Relay, ATM, SONET. Cada protocolo tem suas próprias características e aplicações específicas. Exemplos de implementações da camada de enlace. Roteadores são dispositivos de rede que operam na camada da rede, mas também possuem componentes que implementam funções da camada de enlace. Usam o endereço MAC para encaminhar pacotes de dados entre diferentes redes. Suites são dispositivos de rede que operam na camada de enlace. Eles usam endereços MAC para criar uma tabela de encaminhamento e direcionar os quadros diretamente para os dispositivos de destino, aumentando a eficiência da rede. Bridges são dispositivos de rede que operam na camada de enlace. Eles são usados para conectar duas redes locais, filtrando o tráfego de rede e enviando apenas os quadros relevantes para cada rede. Pontos de acesso sem fio. Pontos de acesso sem fio são dispositivos que permitem que outros dispositivos sem fio se conectem a uma rede. Eles implementam funções da camada de enlace para gerenciar o acesso ao meio e garantir a comunicação confiável entre dispositivos. Camada de enlace, essencial para o funcionamento das redes modernas. A camada de enlace de dados é fundamental para o bom funcionamento de todas as redes modernas. Sua função de organização, controle de acesso, detecção de erros e correção garante que os dados sejam transmitidos de forma confiável e eficiente. Com seus diversos protocolos e implementações, a camada de enlace de dados proporciona a base sólida para a comunicação em redes de computadores, permitindo que dispositivos se conectem, compartilhem informações e interajam de forma segura e eficiente. Compreendendo a camada de enlace, o próximo passo. O estudo da camada de enlace de dados é essencial para profissionais e estudantes da área de rede de computadores. Compreender os protocolos e mecanismos usados nessa camada permite que você otimize a comunicação em redes, solucione problemas de conectividade e configure redes de forma eficiente. Para aprofundar seu conhecimento, explore livros, cursos online, artigos técnicos e fóruns de discussão. Mantenha atualizado com as últimas tecnologias e tendências da área de redes, pois a camada de enlace de dados continua a evoluir para atender às demandas crescentes de conectividade e segurança em nosso mundo cada vez mais digital. Múltiplo acesso. O que é e como funciona? O conceito de múltiplo acesso é fundamental para a comunicação em redes de computadores. Ele permite que vários dispositivos compartilhem o mesmo meio de comunicação sem interferência ou colisões. As técnicas de múltiplo acesso são a CSMA/CD, utilizada em redes Ethernet. Este método usa a detecção de colisões para evitar que dados sejam transmitidos ao mesmo tempo. O CSMA/CA, utilizado principalmente em redes sem fio, esse protocolo é um método que evita colisões por meio de um sistema de confirmação antes da transmissão. O TDMA divide o tempo de transmissão em intervalos, atribuindo um intervalo específico para cada dispositivo. O FDMA divide o espectro de frequência em canais distintos, permitindo que cada dispositivo transmita um canal específico. CSMA/CD, o método de acesso à Ethernet. Escuta. O dispositivo escuta o meio de transmissão para verificar se há outro dispositivo transmitindo. Se o meio estiver livre, o dispositivo transmite seus dados. Se ocorrer uma colisão, os dispositivos param de transmitir e tentam novamente após um período de tempo aleatório. CSMA/CA acesso eficiente. O dispositivo verifica se o meio está livre. Se livre, envia um sinal de pronto para enviar. Se não houver resposta, a transmissão é iniciada.
TDMA, divisão de tempo para múltiplos usuários. Previne colisões, alocamento eficiente de recursos de tempo. Desvantagens: não é eficiente em redes com uso intermitente do canal. FDMA, um canal para cada usuário. Aplicações: sistema de rádio e televisão, comunicações por satélite. Vantagens: evita interferências entre usuários. Desvantagens: requer uma maior largura de banda disponível. CDMA, acesso por código para múltiplos usuários, telefonia móvel, utilizada em redes de telefonia 3G e 4G, comunicação por satélite, amplamente utilizado para garantir qualidade de sinal, rede sem fios, pode ser usada em redes Wi-Fi para aumentar a capacidade e eficiência. Comparação de métodos multiprocesso. O CSMA-CD, simples de implementar, eficiente em redes com baixa carga. O CSMA/CA evita colisões antes de ocorrerem, a latência pode ser maior. TDMA previne colisões, alocação eficiente de recursos de tempo, mas não é eficiente em redes com uso intermitente do canal. FDMA evita interferências entre usuários, requer uma maior largura de banda disponível. E o CDMA, alta eficiência espectral, múltiplos usuários podem transmitir simultaneamente, mais complexo em termos de processamento e decodificação de sinais. Camada de enlace é a base da comunicação eficiente. Os métodos de multiprocesso são um componente crucial da camada de enlace, responsável por garantir a entrega confiável de dados entre dispositivos em uma rede. Conclusão: o futuro da comunicação. As tecnologias de comunicação continuam a evoluir, e os métodos de multiprocesso desempenham um papel crucial na garantia de uma comunicação eficiente e confiável em redes de computadores.